Na abertura do final de semana temos uma sexta-feira bastante agitada, principalmente na parte da tarde. As três principais equipes da Arábia Saudita, o Al-Ittihad, atual campeão, o Al-Nassr do Cristiano Ronaldo e o Al-Hilal do Jorge Jesus e do Neymar entram em campo hoje. Na segunda divisão da Alemanha temos confronto direto pela liderança, né? O atual líder Fortuna vai fora de casa fazer um confronto direto contra o Hamburgo. Na primeira divisão, um confronto bastante complicado também para o Dortmund, que vai enfrentar um Hoffenheim embalado, com 4 vitórias seguidas, que acabou de vencer o União Berlim. E na parte da tarde, mais para o final da tarde, um dos maiores clássicos de Portugal, uma das maiores rivalidades entre Benfica e Porto, e também na Espanha, Barcelona e Sevilha. Grande jogo com o Barcelona com uma cotação bem esmagada. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado. Eu espero conseguir ajudar você a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 29 de setembro. Começamos 1h30 da tarde em 2 partidas no mesmo horário na segunda divisão da Alemanha, porém em níveis de tabela diferente. Temos um confronto valendo liderança entre Hamburgo e Fortuna Düsseldorf e um confronto valendo talvez um distanciamento da zona de rebaixamento entre Paderborn e Schalke. E aqui eu posso listar talvez a palavra decepção, principalmente para o lado do Paderborn, que era uma equipe que eu tinha cotado para disputar talvez um acesso esse ano, mas acabou perdendo algumas peças importantes no meio-campo e tem feito um péssimo desempenho nos últimos jogos. O Paderborn venceu 2 de 7 partidas, não vem conseguindo fazer a sua força dentro de casa como foi em várias outras temporadas. E o Schalke, que desceu da primeira divisão nessa última temporada e que tinha subido campeão na penúltima temporada da segunda divisão da Alemanha, continua decepcionando, também só tem 2 vitórias em 7 jogos, 2 defesas bastante vazadas. Olha só, o Schalke concedeu 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas, concedeu seguidamente nas últimas 6 de 10 e concedeu no primeiro tempo em 8, ou seja, uma defesa muito vazada. Marcou em 8? Marcou. É um ataque também que tem produzido, tem ótimos atacantes por ali, mas uma defesa muito vazada. E o Paderborn não fica muito atrás, em 10 partidas concedeu em 9, overall em 8, ambas marcam sim nas últimas 5, então talvez a grande decepção, se for comparar as duas equipes, tenha sido o Paderborn, porque o Paderborn ele vem se preparando para tentar subir alguma temporada, já o Schalke fica batendo e voltando, então realmente é uma decepção muito grande. Eu gosto muito de pensar em gols por aqui, não vou indicar nada de resultado para vocês, não acho interessante trabalhar nem no trade, nem no punting, situações para estar a favor ou contra uma equipe na Bundesliga 2, porque as coisas mudam muito rápido dentro do jogo, na maioria das vezes uma equipe que está bem sofre, uma equipe que está mal acaba marcando, e geralmente isso mexe muito, né, com o nosso emocional. Então a melhor situação para trabalhar na segunda divisão da Alemanha é ao vivo em gol. Eu sempre gosto de deixar um cenário aqui já de expectativa, mas o melhor dos mundos é esperar o jogo começar para confirmar. Gosto de pensar nesse over 2,5, não com essa cotação, obviamente, uma cotação um pouco mais valorizada. Não duvido que a gente possa ter também ambas as equipes marcando por aqui, principalmente se o Terodde, que é o principal jogador do Schalke, estiver em campo, tá? O Paderborn até então, até não cair tanto de rendimento, era uma equipe que jogava muito melhor no contra-ataque. Hoje em dia eu já não consigo listar essa característica como um diferencial muito grande do Paderborn, depende muito do jogo. Então o melhor dos mundos é a gente trabalhar ao vivo, mas eu venho com expectativa de trabalhar pelo menos 3 gols por aqui. A outra partida no mesmo horário, como eu falei, já vale a liderança do campeonato. O Hamburgo enfrenta o Fortuna Düsseldorf e apenas 1 ponto separam as duas equipes. O Hamburgo vem de 2 derrotas seguidas, foram as primeiras derrotas do Hamburgo na competição, pelo mesmo placar, no mesmo cenário, fora de casa, 2-1 para o Elversberg, que é uma equipe muito boa, e 2-1 para o Osnabrück, que é uma equipe muito ruim. Esse aqui foi uma situação bem decepcionante, o Hamburgo acabou perdendo para uma das piores equipes do campeonato. Já o Fortuna Düsseldorf teve uma derrota praticamente no início para o Paderborn, coincidentemente a gente acabou de falar do Paderborn, mas venceu 3 partidas seguidas e agora empatou com o Hannover. Esse empate com o Hannover não é um resultado tão ruim, porque o Hannover também briga aqui na parte de cima da tabela, mas se o Fortuna quiser colocar em prática esse plano de voltar para a primeira divisão, faz 3 anos que o Fortuna caiu e faz quase 6 anos, né? Quase 6 anos que o Hamburgo caiu, o Fortuna vai ter que fazer muito a sua força dentro de casa e, diferente das temporadas passadas, vai ter que fazer força também fora de casa. E esse é um excelente teste para o Fortuna, vai enfrentar o melhor mandante da competição com 3 jogos, 3 vitórias. O Hamburgo marcou 10 vezes e tomou apenas 3 gols, então não vai ser fácil para o Fortuna por aqui, um dos melhores visitantes contra um dos melhores mandantes. Os últimos jogos entre eles, já que eles se enfrentaram nas últimas 3 temporadas seguidas, 2-2, 2-0, 1-1 e 1-1. No cenário onde o Hamburgo era mandante, 1-1, 2-0, pelo menos aqui num recorte pequeno que a gente tem. Dá para pensar numa situação de 2 gols para começar a conversa,
e eu acho que está bem esmagado, daria para esperar uma valorização. Não duvide de uma situação de 3 gols, mas aí é sempre bom ter cautela. Por quê? Vale liderança. Então a gente pode ter uma situação diferente de Paderborn e Schalke 04, onde a briga é contra o rebaixamento, é para melhorar na tabela, então tem muita agressividade. Aqui a gente pode ter talvez uma cautela de quem está na frente do placar, então por isso que o melhor dos mundos é a gente abrir o jogo, assistir, verificar se quando o placar estiver desempatado, a equipe que está na frente está buscando ou não um contra-ataque. Isso é sempre muito interessante. Eu vou trabalhar esse jogo ao vivo, se você quiser acompanhar junto comigo, é só me seguir no Telegram, se eu encontrar alguma oportunidade eu comento com vocês. Não duvido de um over 2,5, tá? Mas de preferência um Hamburgo na frente, né? Porque ele geralmente fica mais solto aqui dentro de casa. O ambas marcam também é muito bom, mas não vou te indicar nada no pré-live, nem o ambas, nem um 2,5, nem um 1,5. Bundesliga 2 são cotações extremamente esmagadas, sem valor nenhum no pré-live, e o melhor dos mundos é trabalhar ao vivo, tá bom? Ainda na Alemanha, agora na primeira divisão, o Dortmund tem um confronto bastante complicado contra o Hoffenheim, principalmente quando a gente faz o recorte desses últimos jogos. O Dortmund ele tem uma vantagem contra o Hoffenheim histórica, ele vem vencendo os últimos confrontos, mas quando a gente faz um recorte da temporada atual, o Hoffenheim chega com uma força talvez um pouco maior. O Hoffenheim vem de 4 vitórias seguidas contra Heidenheim de virada, perdia por 2-0, virou para 3-2, venceu o Wolfsburg por 3-1, venceu o Colônia e o Union Berlin fora de casa, o Union Berlin que está na Liga dos Campeões. O Dortmund ainda vive essa briga intensa para saber quem vai ser o 9 da equipe, quem vai ser o goleador. Era para ser o Sebastian Haller, o Haller não tá conseguindo render tão bem nessa temporada. A equipe foi buscar o Füllkrug, que é o atual 9 da seleção alemã, junto ao Werder Bremen, porém ainda não conseguiu desencantar. E quem acaba sendo o artilheiro da equipe é o Malen, é o Brandt. E essa dificuldade de encontrar o artilheiro vai dificultando um pouco a vida do Dortmund em relação a brigar novamente pelo título. O Dortmund já empatou fora de casa contra o Bochum e também empatou dentro de casa de maneira, vamos dizer assim, vexatória contra o Heidenheim, onde vencia por 2-0 e tomou um empate. Então, eu coloquei o Dortmund como uma equipe que pode se complicar para gerar um alerta em você, para você não vir aqui só enviesado no Dortmund. O Hoffenheim não é um time bobo, porém o Hoffenheim provavelmente não vai ter a presença do Weghorst, o seu atacante, que foi contratado, que era do Manchester United e voltou para a Alemanha. Talvez esteja lesionado, não sei se ele volta a tempo, mas por enquanto tem uma lesão muscular por aqui. Vamos dar uma olhada no histórico do confronto. Como eu falei, o Dortmund leva vantagem, pelo menos nesses últimos confrontos. 1, 2, 3, 4 vitórias seguidas na primeira divisão da Alemanha. Um empate, mais uma vitória do Dortmund, e aqui uma vitória do Hoffenheim em 2020. 1-0 os dois últimos jogos, vitórias apertadas. 3-2 para o Dortmund, 3-2 para o Dortmund, vitória apertada. 2-2 no empate e mais uma vitória por 1-0 do Dortmund apertada. Em 2020, na vitória do Hoffenheim, curiosamente, a vitória foi por goleada. Então perceba o seguinte, quando o Dortmund vence, é apertado, é por um gol de diferença, seja 1-0, seja 3-2. Quando o Hoffenheim venceu, em apenas uma situação foi por goleada. Na outra, também foi 2-1. Ou seja, não é um confronto fácil. Historicamente falando, a gente não tem aqui uma situação onde o Dortmund venceu de maneira acachapante. Aqui em 2016 a gente teve um 3-1, mas de lá para cá é sempre por um gol de diferença ou um jogo empatado. Então, existe sim aqui uma situação onde o Dortmund prevalece nos últimos confrontos, mas sempre com vitórias bastante apertadas. E a gente tem que levar em consideração o momento. O momento do Hoffenheim é muito bom. Isso gera confiança na equipe. Como eu falei, vitória contra o Union Berlin, que está na Liga dos Campeões, no grupo do Real Madrid. Vitória contra o Colônia, que é sempre difícil de enfrentar fora de casa. Vitória contra o Wolfsburg, que perdeu agora para o Dortmund por 1-0. E essa vitória aqui, contra o Heidenheim, que merece uma menção honrosa, onde o Heidenheim vencia por 2-0 e aos 77 minutos começou a reação aqui do Hoffenheim e aos 90, com o pênalti do Kramaric, que é um excelente jogador do Hoffenheim, eles acabaram conseguindo a virada. Então, é sim uma equipe que pode complicar, na minha opinião, a vida do Dortmund. Se você é um trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva, primeiro você precisa da melhor bolsa esportiva possível e eu te indico a minha parceira Betfair. Tem um link aqui embaixo para você abrir uma conta e ganhar R$200 de bônus, tá bom? Você vai poder utilizar software ali dentro, é a maior bolsa esportiva do mundo e eu utilizo há mais de 10 anos, então pode utilizar sem problema nenhum. Se você é um trader, eu te aconselho a não vir com tanta expectativa no Dortmund. O Hoffenheim é um time muito traiçoeiro. Cansei de ver jogos onde o Hoffenheim era tido como zebra e o Hoffenheim matar o jogo no contra-ataque ou, obviamente, assustar as pessoas com o contra-ataque e até chegar ao gol
deixando essas pessoas em prejuízo porque elas só confiavam no favorito e esqueciam do Hoffenheim dentro de casa. Na maioria das vezes, quando joga contra um favorito, a gente tende a achar que o Hoffenheim vai se complicar porque é uma equipe inferior, porque é o Bayern, porque é o Dortmund. Cuidado, tá? A sua expectativa com o Dortmund, ela não precisa ser nula. Você pode ter até um viés ali pro Dortmund, você já pode ter um plano direcionado para trabalhar contra o Hoffenheim se o Dortmund estiver controlando completamente o jogo. Em alguns momentos, no primeiro tempo, o Dortmund realmente pode estar melhor, mas não torne esse viés algo que vai te cegar, tá? Faça apenas entradas em cima de uma boa leitura de jogo. Não vá só pelo viés, só pelo peso da camisa. O Hoffenheim é um time muito traiçoeiro que pode jogar um pouco mais compactado, mas saindo em contra-ataque pode te levar muito perigo, tá? Então, só se exponha no mercado de match odds se você tiver uma boa leitura de jogo, principalmente de um Dortmund superior. Cuidado com os contra-ataques, tá? Eu não duvido que o Dortmund possa se complicar nos contra-ataques por aqui. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Dortmund, eu não vou te indicar dupla chance do Dortmund, por mais que a cotação seja bastante agradável, porque eu não duvido que o Hoffenheim, que vem com uma sequência muito boa de vitórias, também consiga marcar por aqui. E se eu acho que o Hoffenheim tem chance de marcar, eu sei que o Dortmund pode estar atrás do placar e ter que ficar buscando virada. Então eu prefiro pensar no mercado de gols do que pensar no mercado de resultado, tá? Nos últimos jogos, o Hoffenheim marcou em praticamente todos. Marcou contra o Lübeck, 4 gols, 1 gol na derrota contra o Freiburg, 3 gols contra o Heidenheim, 3 gols contra o Wolfsburg, 3 gols contra o Colônia e 2 gols contra a Union Berlim. Então eu gosto de pensar numa situação onde o Hoffenheim marca e pensando numa situação onde o Dortmund também possa marcar, a gente pode pensar nesse ambas marcam sim, jamais com essa cotação aqui, tá? De preferência esperar uma valorização ao longo do jogo, ok? E também dá para pensar numa situação de over 2,5 gols. Mas os 2 últimos jogos foram 1-0. Sim, a situação realmente é uma situação mais under nos 2 últimos jogos, porém o Hoffenheim vem bastante animado e o Dortmund já sabe que se não vencer esse jogo, o distanciamento de Leverkusen e Dortmund pode aumentar e aí vai ficar difícil buscar depois, tá? Então eu acho que é um jogo mais agressivo. A tendência é que essa cotação do 2,5 também corrija um pouco pra gente poder trabalhar, porque essa cotação pré-live, na minha opinião, ela não é muito boa, tá? Então gosto de pensar em gols e não vou te indicar mercado de resultados, porque eu até vejo o Dortmund vencendo, mas eu prefiro tomar um pouco de cuidado porque eu também vejo o Dortmund sofrendo gol. E se ele pode sofrer gol, ele pode sofrer primeiro e aí vai ter que cortar um dobrado para poder virar o jogo. Então eu prefiro uma situação de pensar em gols e não em me abraçar aqui no favorito. Cuidado, tá? Saindo da Alemanha, agora na Espanha, às 16 horas, o Barcelona enfrenta o Sevilha com uma cotação próximo de 1,40. Será que é justo essa cotação? Será que a gente pode confiar no Barcelona, que empatou agora fora de casa contra o Mallorca, que teve que virar um jogo perdendo de 2-0 contra o Celta Vigo em 10 minutos? Será que o Barcelona começou a perder fôlego? O Real Madrid venceu ontem a equipe do Las Palmas e já ultrapassou o Barcelona na tabela e o líder é o Girona. Olha só que mundo maluco da La Liga nesse momento. Vamos dar uma olhada nos últimos confrontos e olha só como o Barcelona tem superioridade histórica contra o Sevilha. Os últimos jogos, a gente só vai ver vitória do Barcelona por aqui. Teve um empate em 2020, vamos procurar mais um empate aqui na Supercopa em 2015 e depois a primeira vitória do Sevilha nesses últimos anos foi em 2010 na Copa do Rei. Tá? 2010. E a última vitória do Sevilha na La Liga foi em 2002. Foi um 3-0 contra o Barcelona em 2002. Tá aqui, ó. Ou seja, historicamente, se você acredita nisso, o Barcelona ele tem um domínio praticamente de paternidade para cima do Sevilha. Sem falar que o Sevilha nas últimas temporadas não vem fazendo boas temporadas, né? Vem disputando contra o rebaixamento, apesar de ter sido campeão da Europa League no ano passado contra a Roma. E os últimos 2 jogos do Sevilha fora de casa contra Alavés e Osasuna, o Sevilha perdeu por 4-3 e empatou 0-0. Sim, o Sevilha vem de goleada para cima do Almeria, porém o Almeria não está numa fase assim tão boa. O Almeria ocupa aqui a última colocação com menos 10 de saldo, então não dá para ser um fiel da balança, não venceu nenhuma partida, tá todo mundo vencendo a Almeria, inclusive o Sevilha, então não dá pra gente considerar esse jogo especificamente do Sevilha como uma mudança de chave. Pode ser que sim, mas ainda acredito num grande favoritismo do Barcelona, por isso que, na minha opinião, essa cotação para a pré-live ela é justa. Não que ela tenha valor de se fazer alguma coisa, mas eu acho que ela é justa, tá bom? Se você é um trader, o que você precisa para estar a favor do Barcelona por aqui? Um comportamento mais defensivo do Sevilha. Eu imagino que o Sevilha ainda ali no meio de tabela, ele não vem para jogar no Olímpico, né, no estádio onde o Barcelona vem mandando os seus jogos, ele não vem
para jogar de maneira agressiva. Ele não vem para empurrar o Barcelona para trás. Acredito que ele vai jogar de uma maneira um pouco mais contida. Se isso de fato acontecer, você vai ter um Barcelona podendo se impor em campo, com linhas altas, compactação mais ofensiva ali para poder fazer a bola girar do jeito que eles gostam e tentando neutralizar os contra-ataques do Sevilla. Se isso acontecer, se a gente tiver uma grande superioridade do Barcelona, o mercado vai lateralizar e a gente pode ficar, pelo menos no trade, a favor do Barcelona durante bons minutos. Mas isso só vai ser interessante se de fato o Barcelona estiver sendo superior. Lembrando que o Barcelona sofreu 4 gols nos últimos 2 jogos, sofreu 2 contra o Celta e 2 agora contra o Mallorca. Então, defensivamente falando, por mais que não tenha perdido, tem dado alguns vacilos. E para quem acompanha o Barcelona, mesmo na frente do placar, de vez em quando ele cede algumas oportunidades. Então, foco na leitura de jogo se você quiser aproveitar alguma coisa no trade a favor do Barcelona. Se você é Panther, não vou te indicar a vitória do Barcelona com essa cotação. O melhor dos mundos para você é esperar uma valorização, talvez buscar uma vitória do Barcelona no final ali do primeiro tempo, quando a cotação já começa a subir, ou torcer para o Barcelona ter um início difícil, com o Sevilla martelando, um Sevilla criando problema, também fazendo uma trocação para que a cotação do Barcelona suba, ou até num cenário pior ainda, seria um Barcelona não jogando muita coisa, tomando o primeiro gol e você tentar buscar uma recuperação do Barcelona trabalhando uma dupla chance quando ele estiver atrás do placar. Dá para pensar nesses 3 cenários. Agora, pensar numa vitória do Barcelona 1,36, eu não gosto tanto, dado a capacidade do Sevilla talvez de se compactar e tentar buscar um empate. Tá? Então pode ser que o Barcelona tenha dificuldade para achar o primeiro gol. Se o Sevilla estiver perdendo, aí eu não vejo mais necessidade do Sevilla, por exemplo, ficar lá recuado, aí ele vai vir para cima e aí a gente pode ter um cenário melhor de gols aqui. Não vou te indicar nada de handicap asiático para o Barcelona vencer por 1, 2, 3 gols de diferença, porque a defesa do Sevilla bem compactada, ela pode sim segurar um empate, ela pode vir para esse jogo para tentar segurar o Barcelona, mas eu prefiro de fato, se for para trabalhar alguma coisa a favor do Barça, pensar numa valorização. Essa valorização pode acontecer por meio de bom jogo defensivo do Sevilla, que compacta defensivamente e faz o Barcelona martelar, mas a cotação vai subir com o tempo e não com uma exibição ruim do Barça, e aí você teria a cotação para trabalhar às vezes só no meio do segundo tempo. Essa cotação ela pode subir, essa valorização ela pode acontecer com o Barcelona jogando mal no início, porque aí o mercado vai tomar um susto e vai ter que corrigir a probabilidade do Barcelona vencer. Se a probabilidade do Barcelona vencer diminui, a cotação sobe e você tem valorização, e aí você só vai se expor quando o Barcelona de fato melhorar, obviamente. E ela pode acontecer também num cenário de gol, onde a cotação do Barcelona vai ter que agressivamente, né, de maneira obrigatória, corrigir a cotação de vitória, porque o Sevilla vai estar na frente do placar. São essas 3 situações que dá para pensar desde que o Barcelona responda em campo. Se estiver atrás buscando recuperação, se estiver mal buscando uma melhora e, obviamente, se estiver bem, pelo menos a gente esperando um preço um pouco mais justo, né? Ou talvez até uma situação mais ousada, buscar uma vitória faltando 20, 25 minutos, ou pegar uma vitória no primeiro tempo se tiver um bombardeio faltando 15, 20 minutos. Enfim, acho que você já entendeu mais ou menos o contexto, tá bom? Barcelona pode se complicar? Coloquei aqui numa situação que pode se complicar. Eu não vejo o Sevilla ganhando fácil do Barcelona, pode acontecer, mas eu sinceramente me surpreenderia. Mas eu vejo uma situação onde o Barcelona pode martelar e não encontrar um gol, tá? Então, se for para correr esse risco, que seja com uma cotação um pouco mais alta, tá? É só um cenário. Saindo da Espanha, agora em Portugal, às 16h15, o Benfica enfrenta o Porto, horário de Brasília, é claro, com uma cotação de favoritismo praticamente para o Benfica, por jogar na Luz, mas um jogo que vale liderança. Então, um jogo muito importante e, na minha opinião, um jogo muito pegado. Eu vou mostrar para vocês por que a minha expectativa é de um jogo com tanta rivalidade, além do que a gente já sabe, tá? Os últimos jogos entre eles, a gente tem tido uma troca de superioridade. O Benfica venceu na Supercopa por 2-0, o Porto venceu na Liga de Portugal no ano passado e quase conseguiu alcançar o Benfica por 2-1. O Benfica havia vencido o Porto no Dragão por 1-0, o Porto venceu o Benfica na Luz em 2022 por 1-0. E sim, a gente vai com várias trocas de vitória, então não é um confronto que historicamente tem uma equipe melhor do que a outra recentemente, tá? Então um confronto bem parelho. E uma coisa que me chama a atenção, eu não sou especialista em cartões, eu nunca trabalhei cartões nem escanteio, não é uma coisa que na Exchange que eu trabalho da Betfair é uma coisa em alta, né? Não é a minha praia, não é o meu trabalho, não critico quem faça, pelo contrário, tenho admiração por quem faz, mas me causa aqui, olha só, uma curiosidade. Veja o último jogo da Supercopa entre Benfica e Porto. 3, 4, 5, 6, 7 cartões no primeiro tempo,
8, 9, 10, 11, 12 amarelos com a contagem no segundo tempo e um vermelho pro Pepe. Inclusive esse cartão vermelho aqui tava na cara, né? Porque era muita porradaria enfim, tava um jogo muito, muito disputado. Teve um cartão vermelho aqui pro Sérgio Conceição, o treinador do Porto, que ele até se recusou a sair, foi bem engraçado. E um jogo muito truncado. Vamos ver mais uma opção aqui. Em 2023, na Liga de Portugal, o Benfica fez o primeiro gol. 1, 2, 3 cartões amarelos no primeiro tempo. 1, 2, 3, 4, 5 cartões amarelos no segundo. Então, mais uma partida com muitos cartões. Em 2022, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 amarelos no primeiro tempo e um duplo amarelo aqui, um vermelho. 1, 2, 3, 4, 5 amarelos no segundo tempo, ou seja, mais de 10 cartões, fora de novo aqui o Sérgio Conceição tomando outro cartão vermelho. Vamos dar uma olhada nesse 3-1 aqui em 2021. 1, 2, 3 amarelos, 4 amarelos, um vermelho e depois mais 3 amarelos no final. Então, situação de cartão amarelo, né, se você tem método para trabalhar, me parece muito interessante. Dá para pensar até numa possibilidade de cartão vermelho. É óbvio que geralmente os cartões eles começam a aparecer quando o jogo está desempatado, aí tem contra-ataque, um vai tentando matar o contra-ataque e assim vai. Mas olha, é uma situação que se repete com muita frequência. Ó, mais um aqui, ó. 3 amarelos, um vermelho aqui do Evanilson, de segundo amarelo, mais um amarelo, mais um segundo amarelo e um vermelho em 2021 também. Vamos lá em 2020, 2-0. Vamos ver se isso se repete. 2 amarelos no primeiro tempo, 1, 2, 3 amarelos no segundo. Aqui já foi um jogo mais brando, né? Então é uma situação que me remete muito a um jogo muito contido no meio-campo, com muita disputa física. Tá? E isso remete em algumas situações a jogos under. Por quê? Em Portugal nós temos 3 principais equipes, Porto, Benfica e Sporting. Benfica, Porto, Sport, a ordem, eu não estou aqui fazendo juiz a tamanho de equipe, tá? E temos o Braga correndo por fora, na maioria das vezes, o Braga tá até na Liga dos Campeões. Quando uma equipe joga contra a outra, uma grande equipe joga contra a outra, por exemplo, aqui o caso de Benfica e Porto, o Sporting tem a obrigação de vencer. O Braga tem a obrigação de vencer, porque na maioria das vezes que essas equipes vão perder pontos, vão ser nesses confrontos. Por isso que acaba sendo também um confronto muito importante para elas, porque é um confronto direto. São nesses confrontos aqui que o campeonato geralmente se decide. Quando você vai fazer um planejamento, você sabe que você tem que ganhar das equipes inferiores e tem que pelo menos vencer os seus jogos quando as equipes grandes estão se enfrentando, que não seja contra você, obviamente, e quando for contra você, você tem que vencer, minimamente vencer. Empate já é uma situação ruim, porque você sabe que o seu adversário que não tá jogando, quando ele for jogar, ele vai acabar vencendo. Então, se você empatou, 2 pontos na frente, tá? Então, é uma situação de muita disputa e é um jogo muito importante que pode até remeter pra gente num cenário inicial, num jogo under, se a gente pegar os últimos jogos aqui, ó, 2-0, 2-1, 1-0, 1-0, aí já tem um 3-1 e um 3-0, aqui um over 3,5 uma vez, nas últimas 10 partidas entre eles, então dá pra gente pensar num cenário talvez de under 3,5, olha só, tá pagando até bem, 1,33, na maioria das vezes a gente vê situações de 1,18, 1,15, 1,17, porque o mercado acredita numa rivalidade muito grande e acredita em gols, mas os últimos 10 jogos, somente em uma situação a gente teve o over 3,5, então o under 3,5 pode ser interessante, mas tudo isso a gente só vai ter resposta ao vivo, porque eu sempre falo pra vocês, e eu citei o exemplo agora no jogo do Fluminense com o Inter. O jogo tinha característica under, o jogo começou com o Fluminense vencendo o jogo e o Inter ali com um pouco mais de dificuldade, expulsão pro Fluminense. Acabou. Tudo que você tinha ali de expectativa foi por água abaixo, porque o Fluminense, mesmo com um homem a menos, ele continuou indo pra cima. Então você não tinha o Fluminense recuado. Então o jogo ficou aberto. É aquela brincadeira que eu faço, não vai fritar um bife, não vai beber uma cerveja enquanto você tem uma posição de under aberta. Então esse é o tipo de jogo que eu falo pra vocês. É um tipo de jogo que, se tem uma incidência de ter vermelho, e a gente viu aqui várias situações onde teve cartão vermelho, um jogo que é under, ele pode virar over. O time tá com homem a menos, vai tentar marcar, vai tentar se recuperar, ele vai dar espaço. Então, se você for trabalhar under aqui, vale ficar de olho no jogo ao vivo para manejar a sua posição. Jamais faça dupla, tripla, quádrupla, bingo com under goals, porque aí depois não tem como você resolver a situação, você vai ter que ficar torcendo, tá bom? Mas é um cenário que eu vejo assim, uma situação para under goals se você é um punter aqui. Se você é um trader, eu trabalharia sem viés nenhum. Não é porque o Porto tá jogando na luz que ele não pode vencer, ele já venceu várias vezes, ele já venceu ali nos últimos anos, não é porque o Benfica tá jogando em casa que ele vai vencer, ele acabou de perder pro Salzburg agora na Liga dos Campeões, então não dá para trazer viés. Para mim é uma situação para correção de preço, quem tá melhor em campo você pode trabalhar contra a equipe que tá pior na sua leitura de jogo, mas
mas toma bastante cuidado porque em jogo como esse a gente tem troca de superioridade o tempo todo, tá? E muita atenção aos cartões. Para quem gosta, pode ser um prato cheio por aqui. Bom, pra gente finalizar, alguns jogos extras pra gente compor o nosso trabalho. O Al Ittihad enfrenta o Al Faiha aqui na, se eu não me engano, a oitava rodada do Campeonato da Arábia Saudita. O Al Ittihad é o atual campeão da competição e nesse momento o líder, tá? Bem favorito por aqui também. O Al Nassr enfrenta o Al Tae, também muito favorito, pode alcançar 18 pontos também. Cristiano Ronaldo, um dos artilheiros da competição, foi poupado no último jogo da Copa do Rei agora e provavelmente vai estar em campo. E o Al Hilal joga com o Al Shabab. O Al Hilal perdeu a liderança recentemente para o Al Ittihad, tá tendo toda aquela conversinha ali de Jorge Jesus e Neymar. Neymar deve ser titular também, acho que foi poupado no último jogo, mas é muito provável que o Al Hilal também possa vencer o seu jogo, tá? Dos outros jogos para gols, a gente tem a Universidade de Dublin, que decepcionou a gente no último jogo, ficou 0-0 contra o Shamrock, apesar de ter sido um jogo com muitas oportunidades. O Derry City é muito favorito, deve golear esse jogo, aliás, é provável que goleie, mas dá para você ficar de olho em gols por aqui também. E é isso, uma sexta-feira um pouco menos vazia, talvez um pouco mais agitada na parte da tarde para dar um pontapé inicial no nosso final de semana. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, se você não é inscrito. Mais de 40% do pessoal que assiste aqui não é inscrito ainda, fica o convite, vai ser um prazer ter você por aqui. E obviamente, se você não deixou o like no vídeo, vai me ajudar demais para o YouTube divulgar para mais pessoas. Beleza? Muito obrigado pela companhia, pela tua audiência, a gente se vê no sábado, fica com Deus e tchau.